Romanos, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também sê-lo-emos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque, quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 6.
Mas ai, a perversidade da carne sabe encontrar nesta gloriosa redenção, realizada pela graça, que substitui pela justiça e pela pessoa do último Adão, o pecado e a pessoa do primeiro, a carne, dizia eu, sabe encontrar ali a ocasião do pecado, que ela ama, ou pelo menos a ocasião de acusar a doutrina de favorecer o pecado. Se é pela obediência de um só que eu sou feito justo, e a graça superabunda, pequemos, a fim de que a graça abunde, porque o pecado que nós cometermos não atinge essa justiça e não faz senão glorificar a superabundância da graça. Será esta a doutrina do apóstolo, ou uma consequência legítima dessa doutrina? De modo nenhum. A sua doutrina diz-nos que, pela morte, somos admitidos na presença de Deus, em virtude da obra que Cristo realizou, e tendo parte nessa morte. Poderemos nós viver no pecado ao qual estamos mortos? É uma contradição nos mesmos termos. Ora, sendo batizados para Cristo, em seu nome, para termos parte com Ele, segundo a verdade que está contida na revelação que temos dele, somos batizados para termos parte na sua morte, porque é ali que é cumprida essa justiça, na qual Cristo comparece perante Deus e nós por ele. Mas é ao pecado que Cristo está morto. Morrendo, ele acabou com o pecado para sempre. Saiu da condição da vida na carne e no sangue, vida em que nós éramos pecadores, vida em que aquele que era sem pecado, vindo em forma de carne de pecado e como sacrifício por causa do pecado, foi feito pecado por nós. Não se trata simplesmente do fato de que ele levou sobre si os nossos pecados. Esse assunto é tratado na primeira parte dessa epístola. A condição em que nos encontrávamos, enquanto raça, era a de Adão pecador, após a queda. Cristo veio, sem pecado, e respondeu, por nós e para a glória de Deus, como nosso substituto. Quer dizer que, tomando este lugar como sacrifício, ele foi feito pecado por nós, sofreu o abandono de Deus e, glorificando a Deus, acabou pela morte com este lugar. Com toda a condição em que nós estávamos, e na qual, enquanto feito pecado, substituiu-nos perante Deus. Esta obra, embora cumprida pelo homem e para o homem, tem um alcance, estou certo, que ultrapassa a nossa salvação. Ele veio para abolir o pecado pelo sacrifício de si próprio. Hebreus 9, 26. O seu sacrifício é a base do estabelecimento dos novos céus e da nova terra, onde a justiça habita. Portanto, nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, isto é, nós temos parte na morte, e nela entramos pelo batismo, que a representa, verso 4, para que, como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Numa palavra, nós participamos nesta justiça divina e perfeita, tendo parte na morte ao pecado, e é por isso que não se pode dizer que o fato de termos parte nesta justiça conduza o homem a viver no pecado. Não se trata aqui de um dever, mas da natureza da bênção na qual nós participamos. Não podemos morrer a uma coisa para nela vivermos. A doutrina da justificação, tal como o apóstolo a ensina, rejeita,
como a um contrassenso absoluto o raciocínio da carne que, sob o pretexto de justiça, não quer reconhecer a necessidade que temos da graça. Note-se que não somos considerados aqui como ressuscitados com Cristo. Já o temos dito. O crente é sempre considerado como estando na terra, embora vivendo em Cristo é justificado, e este fato é empregado como base da prática e da conduta neste mundo. O caráter desta nova vida em que a ressurreição nos introduz é aqui apresentado de maneira impressionante. Cristo tinha glorificado perfeitamente a Deus ao morrer. Porém, mesmo morrendo, ele era o Filho do Deus vivo. Mas a ressurreição era também uma necessidade da glória de Deus Pai. Deus era obrigado, pela sua própria glória, a ressuscitar a Cristo de entre os mortos, como Cristo tinha glorificado tudo o que está em Deus, a sua justiça, o seu amor, a sua verdade, o seu poder. A glória de Deus estava comprometida na sua ressurreição, como não devendo deixar a vitória à morte na pessoa de aquele que era fiel. A relação de Deus, como Pai, com Jesus não permitia que Deus deixasse o seu filho escravo do que era o fruto do pecado e do poder de Satanás. Numa palavra, a ressurreição de Jesus de entre os mortos era devida a Jesus da parte de Deus, era devida à própria glória de Deus, como Deus e Pai. E era necessária também para lhe mostrar o reflexo da sua glória, para manifestar essa glória segundo seus desígnios, e tudo isto no homem. Cristo foi, pois, ressuscitado pela glória do Pai. Tudo o que o Pai é, desceu em poder divino ao túmulo de Jesus, para lhe dar o triunfo da ressurreição, o triunfo da vitória sobre a morte, e para dar à ressurreição o esplendor da própria glória de Deus. Tendo entrado numa posição inteiramente nova, fruto da operação dessa glória, esta posição é o modelo e o caráter da vida da qual nós vivemos diante de Deus. De fato, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam todos comprometidos na ressurreição de Cristo. Ele reconstruiu em 3 dias o templo de seu corpo. João 2,19. Ele foi vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3,18. Ele foi ressuscitado pela glória do Pai. Romanos 6,4. Sem esta manifestação da sua glória em Cristo, Deus, embora agindo e dando testemunhos do seu poder e da sua bondade, permanecia oculto e desconhecido. Em Cristo glorificado, centro de todos os desígnios de Deus, nós vemos a glória do Senhor de face descoberta, e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A nossa vida deve ser o reflexo prático dessa glória do Senhor no céu. O poder que nos associa a Ele no céu e atua ainda em nós é desenvolvido no fim do capítulo 1 da Epístola aos Efésios. Mas, nesta epístola, tem como finalidade introduzir a nossa ressurreição com Cristo. Aqui trata-se da ressurreição do próprio Cristo, da doutrina da ressurreição em si mesma, das suas consequências e do seu alcance moral a respeito do homem vivendo neste mundo,
considerado individualmente em virtude das suas relações com Deus como ser responsável. A vida do cristão é uma vida inteiramente nova. Estamos vivos para Deus e em Deus vivemos. Sendo, pois, mortificados com Cristo na semelhança da sua morte, nós o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Vê-se que a ressurreição é apresentada aqui como uma consequência da nossa participação na morte de Cristo, e não como uma participação mística nessa ressurreição. Sabendo isto, diz o apóstolo, o que constitui o grande fundamento de tudo, que o nosso velho homem, aquele que em nós procurava desculpar o pecado como sendo fruto da perfeita graça de Deus, verso 1, é crucificado com Jesus, a fim de que todo o corpo do pecado seja anulado, para que nós já não mais o sirvamos. O apóstolo apresenta todo o conjunto e o sistema do pecado num homem como um corpo que, pela morte, é anulado. A sua vontade é julgada e já não pode subjugar, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Verso 7. Já se não pode lançar o pecado à carga do homem morto, como se pode fazer a respeito de um homem vivo e responsável. Justificado é a palavra exata. Vemos distintamente aqui a importante diferença entre o pecado e os pecados. Não se pode acusar de pecado um homem morto. Ele não tem vontade perversa, nem más cobiças. Pode ter cometido muitos pecados durante a sua vida e pode ou não estar justificado deles. Mas não se pode acusá-lo de pecado. Ora, como vimos, o apóstolo, depois do capítulo 5:12, trata do pecado, do estado do homem, e não dos pecados. Assim, pois, sendo mortos com Cristo no batismo, pela nossa profissão de fé, na realidade como tendo para a vida aquele que foi morto, nós cremos que viveremos com Cristo. Pertencemos a esse outro mundo onde Cristo vive ressuscitado. A energia da vida da qual ele vive é a nossa porção. Nós assim o cremos, sabendo que Cristo, ressuscitado de entre os mortos, já não morre. A sua vitória sobre a morte foi completa e definitiva. A morte já não tem poder algum sobre ele. É por isso que nós contamos com a ressurreição, sabendo que nós próprios nela teremos parte, por causa desta vitória perfeita e completa sobre a morte em que, por graça, Cristo entrou por amor de nós. Pela fé, nós ali entramos com ele, tendo a nossa porção na morte, segundo a parte que ele próprio ali tomou. O poder da vida, do amor, ali o colocou. Morrendo, Cristo está morto ao pecado. Foi até a morte, de preferência a não manter a glória de Deus, tendo de lidar com o pecado e com a tentação até lá, e lá mesmo, mas ali tudo isso acabou, e para todo sempre. Nós morremos ao pecado, tendo parte na morte de Cristo. A consequência da morte do Salvador, para a glória do Pai, é a ressurreição. Assim, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Deste modo, ele já não tem nada a fazer com o pecado. Ele vive perfeita e unicamente para Deus,
sem que a sua vida tenha relação com o que seja de outrem. A sua vida está em relação somente com Deus. É uma expressão maravilhosa. Quanto à fidelidade, a sua vida neste mundo era empregada para Deus. Vivia para Ele, mas agora a sua vida não conhecia outra coisa além de Deus. Portanto, também nós deveríamos fazer a nossa conta, porque gozamos de tudo isso pela fé, que estamos mortos ao pecado e vivos para Deus, não tendo outro objeto de vida senão Deus em Cristo Jesus. Devo, pois, considerar-me como morto. Tenho o direito de o fazer porque Cristo morreu por mim. E, vivendo agora para sempre para Deus, devo considerar-me como saído do pecado para o qual eu morri, pela vida que possuo e que é a vida com Cristo. Este é o Cristo que eu conheço. Não é um Cristo vivendo na terra, em harmonia comigo, segundo a natureza em que eu vivo neste mundo. Nesta natureza eu sou demonstrado pecador e incapaz de uma verdadeira harmonia com Ele. Ele foi morto por mim quando eu estava vivo dessa vida do velho homem e entrou, pela ressurreição, num novo estado de vida, inteiramente fora da primeira. É nossa nova vida que eu conheço a Cristo. Como crente, eu tenho parte na morte e na vida daquele que ressuscitou. Tenho a justiça pela fé, mas tenho essa justiça como sendo parte em Cristo morto e ressuscitado. Possuo, pois, esta justiça como estando morto ao pecado pela fé. É esta a diferença essencial que caracteriza esta parte desta epístola. Já não se trata do fato de que Cristo verteu seu sangue pelos meus pecados, mas sim do fato de que eu estou morto com Ele. O nosso estado e a nossa posição na carne terminaram pela fé. O Cristo, que se tornou a nossa vida, está morto, e enquanto eu vivo por Ele, o que Ele fez pertence-me. Tenho, pois, de dizer: estou morto. Eu próprio me tenho por morto. Note-se que a Epístola aos Romanos não vai ao ponto de dizer: nós somos ressuscitados com Cristo, o que traria necessariamente o pensamento da união com Ele. Campo esse da Epístola aos Efésios. Aqui, a morte e a ressurreição não vão nunca até o estado celeste, sendo apenas um estado subjetivo e experimental. A Epístola aos Efésios mostra que, quando estávamos mortos nos nossos pecados, fomos tomados, vivificados e colocados em Cristo, como Ele foi ressuscitado e colocado mais alto que os céus na glória. Esta é simplesmente a obra de Deus. Trata-se de um caso individual. Vivemos nele, teremos parte na sua ressurreição. Andamos em novidade de vida. É uma coisa pessoal e prática, pertencendo, como já vimos, ao homem vivendo sobre a terra. O apóstolo tira dessas verdades a evidente consequência: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não entregueis os vossos membros como instrumentos ao pecado, para o qual vós mesmos estáis mortos em Cristo. Mas, como estando vivos, como despertados de entre os mortos, entregar os vossos membros como instrumentos de Deus é a vida eterna,
por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, esta vida é viver para Deus. E viver para Deus não é o pecado, que dizem dever ser o fruto da doutrina da justificação pela fé, mas sim a graça. Aqui o apóstolo, cujo assunto principal é a justiça judicial perante Deus, aproxima-se de João, e a sua doutrina aproxima-se da doutrina da primeira epístola deste apóstolo, visto que João, por seu lado, aborda a doutrina da propiciação e da aceitação, falando da comunicação da vida. Este apelo ao homem, colocado em verdadeira liberdade da graça, porque está morto ao pecado, é de toda a beleza. O homem é libertado pela morte. A que irá, pois, sujeitar-se? Agora que é livre, vai entregar-se ao pecado? É um nobre apelo, mas não é, note-se bem, um apelo aos pecadores, como por vezes se pensa desta passagem, mas sim um apelo aos que estão já libertos. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.